Olá, sejam bem-vindos ao canal Sementes de Vida. Me chamo Walter e hoje vamos refletir sobre a história de um dos maiores personagens bíblicos, Davi. Ele foi pastor, guerreiro, rei e adorador. Acertou muito, errou também, mas permaneceu com um coração voltado a Deus. Fica até o final e descubra como essa história pode transformar sua vida hoje. Vamos lá! Davi era o filho mais novo de Jessé, vivendo em Belém, um jovem simples que cuidava de ovelhas, enquanto seus irmãos participavam de tarefas mais nobres. Ninguém o enxergava como um líder ou guerreiro, mas Deus via o que ninguém via. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 diz: "O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." E isso Deus falava dos irmãos de Davi, pois eles eram homens fortes, ao contrário de Davi, que era um jovem franzino. Então, Deus nesta passagem fala para Samuel: não considere sua aparência. No caso, essa aparência que ele fala é justamente dos irmãos de Davi. E aí ele diz que ele, o Senhor, não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus valoriza o interior. Davi não foi escolhido por força ou aparência, mas por seu coração sensível e sincero diante do Senhor. Isso nos ensina que, mesmo em meio ao anonimato, Deus nos vê. Muitas vezes nos sentimos esquecidos ou desvalorizados, mas Deus não se esquece daqueles que o buscam com sinceridade. Você pode se sentir pequeno ou desprezado, mas se o seu coração for disposto a obedecer à palavra de Deus e ser fiel a Ele, Deus pode te levantar para grandes coisas. Glória a Deus. Agora vamos para os acertos de Davi: fé, coragem e adoração. Davi não era apenas corajoso, ele tinha uma fé firme e confiante no poder de Deus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Ao enfrentar Golias, Davi nos dá uma das maiores lições de fé e ousadia. Ele confia não em suas habilidades, mas no Deus que o acompanhava. Davi era também um adorador, compôs muitos dos salmos que expressava sua intimidade com Deus. Salmo capítulo 23, versículo 1: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Mesmo como rei, Davi conhecia sua dependência total de Deus. A adoração fazia parte da sua vida diária, nos dias bons e ruins. E isso é uma lição muito importante para que nós possamos também ser desta forma como Davi foi. Nós precisamos orar e pedir a Deus para termos um coração disposto a obedecer ao Senhor, um coração que agrade a Ele, que faça-o sorrir, um coração de fidelidade. Adore a Deus em todas as fases da sua vida. Quando o gigante aparecer, enfrente-o em nome do Senhor. A vitória é dele, do Senhor, e você é o instrumento. Glória a Deus. Os erros de Davi, quando o coração se distrai. Isso é um alerta para nós. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi comete erros sérios: adultério com Betseba e assassinato de Urias. Davi desejou a mulher de outro homem e isso o levou ao adultério e depois a morte de Urias, esposo de Betseba. 2 Samuel capítulo 12, versículo 13: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado
pecado, você não morrerá. Veja como é importante sermos sinceros diante de Deus e confessarmos os nossos pecados, pois Ele é fiel e poderoso para nos perdoar das nossas transgressões. Mesmo tendo cometido pecados gravíssimos, Davi não fugiu quando foi confrontado. Ele reconheceu seu erro, se arrependeu profundamente e buscou restauração. Salmo capítulo 51, versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Aleluia, glória a Deus. Talvez você tenha cometido erros e se sente distante de Deus. A história de Davi mostra que não é tarde para se arrepender. Deus perdoa e restaura corações quebrantados. Veja como isso é importante, ter um coração sincero diante de Deus. Diferente de Saul, quando errou, ele veio com desculpa para Deus. Ele não reconheceu os seus erros, mas Davi não. Apesar dos pecados gravíssimos de Davi, ele foi sincero. E o profeta disse: você não morrerá. Mas por quê? Porque ele foi sincero diante de Deus. E isso Deus o admirava pela sua sinceridade. E nós precisamos tomar esta posição que Davi tomou, de sermos sinceros diante de Deus. E eu quero ler esta passagem que se encontra lá em Provérbios capítulo 24, versículo 16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará-se a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. O que isso quer dizer? Pois ainda que o justo caia 7 vezes. Justo é aquele que foi justificado. Quando a gente fala justificado, não é dar desculpas a Deus como Saul fez, mas é ser justificado como Davi foi, porque Davi foi sincero e confessou os seus pecados ao Senhor, e ele foi justificado por Deus. Ele caiu, mas Deus o ergueu. Mas quando nós queremos justificar ou esconder ou permanecer no pecado, infelizmente acontecerá isso. Mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Lições práticas para os dias de hoje. Confiança nas promessas de Deus. Mesmo fugindo de Saul e enfrentando anos de espera, Davi confiava que seria rei no tempo certo. Salmo capítulo 27, versículo 14. Esperem no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Arrependimento verdadeiro. Deus não exige perfeição, mas um coração disposto a reconhecer e abandonar o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Obediência e humildade. Mesmo após tanto sucesso, Davi continuava buscando a direção de Deus. Salmo capítulo 40, versículo 1. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Glória a Deus. Se você quer soluções para a sua vida, comece confiando, se arrependendo e adorando. Davi é a prova de que Deus transforma falhas em testemunhos de vitória. E não é diferente com você. Deus quer lhe dar uma direção. Deus quer transformar a tua vida, pois Deus tem um propósito para a sua vida. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E eu quero orar por você. Ó Pai eterno e maravilhoso, Senhor, pedimos permissão para entrar na tua presença, Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Senhor. Tudo aquilo que nós temos cometido, Senhor, todas as nossas falhas, as nossas fraquezas, todos os pensamentos, ó Pai, e atitudes que tomamos, ó Pai, que não te agradou. Perdoa-nos e nos ensina, Senhor, a sermos pessoas melhores. Ó Pai, nos ajuda a ter um coração igual ao teu, Pai, a nos arrependermos dos nossos pecados, para que nós possamos te agradar, Senhor. Ó Pai, te louvamos, nos guia pela vereda da tua justiça, nos ensina, Pai, a cada dia, Senhor, a te obedecer, a sermos reto, temente a ti, Senhor, e desviante do mal. Senhor Deus, que todas essas pessoas que estão ouvindo esta mensagem dos Sementes de Vida, Pai, que o Senhor toque, Pai, profundamente em seus corações e que ela entenda, Pai, seu propósito na vida delas e assim ela possa se voltar a ti, ó
ó Pai. Senhor, Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Tu és a nossa força, Senhor. Sem Ti nós não somos nada, Senhor. Precisamos da Tua ajuda, Senhor. Há tantos, ó Pai, que estão sofrendo, passando dificuldade, seja pelo algum erro que cometeu, Senhor. Seja um gigante, Senhor, que tem se levantado na vida deles. Assim como Tu foi com Davi, seja com eles, ó Pai, dando vitória, Pai, em nome de Jesus, e os libertando, ó Pai, daquilo, Senhor, que tem, Senhor, afastado eles de Ti, ó Pai. Senhor Jesus, nos purifica, Senhor Deus, de todos os nossos pecados. Restaura, Senhor Deus, os nossos corações, as nossas mentes, ó Pai, para que nós possamos ter uma mente blindada, Pai. Ó Senhor Deus, e um coração igual ao Teu, Jesus. Ó Senhor, nos ajuda, ó Espírito Santo, nos intercede com gemidos inexprimíveis, levando ao Pai, Senhor Deus, as nossas súplicas. Eles estão precisando, Senhor, da Tua ajuda nessa dificuldade que eles estão enfrentando. Os ajuda, Pai, para que eles consigam vencer e que o Teu nome venha a ser glorificado, ó Pai, acima de tudo. Senhor Deus, dá uma semana abençoada a cada um, uma semana próspera, de saúde, muita felicidade, Senhor, de paz e alegria no coração, que todos os obstáculos, Senhor, sejam tirados da frente deles, que o Senhor faça com que eles vençam, Pai, e que Tua provisão chegue em cada lares, ó Pai. Em nome de Jesus, eu Te peço e Te agradeço. Amém. A vida de Davi nos mostra que não existe coração tão ferido que Deus não possa curar, nem erro tão grande que Deus não possa perdoar. Que você escolha, como Davi, ter um coração voltado ao Senhor em tudo. Gostou desta palavra? Então, curta este vídeo, inscreva-se no canal Sementes de Vida, compartilhe com quem precisa de esperança hoje, comente qual versículo falou mais ao seu coração. Quero agradecer pelo seu tempo e por ter ficado até o final. Um forte abraço e que Deus abençoe a você. Até a próxima.